Minha gente, esse episódio ocorrido na tarde de ontem, eu senti na pele. Eu estava excepcionalmente fazendo o que eu não faço, é ir a shopping center. Eu tentei chegar ao Manauara, coisa que eu nunca faço, a coisa mais difícil é eu querer ir a um shopping em Manaus, eu não vou. Mas ontem, infelizmente, eu tive a iniciativa na hora do almoço, terminei de almoçar correndo, sequer escovei os dentes, falei, vou ali rapidamente no shopping comprar um negócio. E vivi a amarga experiência vivida por milhares de pessoas em Manaus ontem. Esse episódio inesperado, um incêndio, um pequeno incêndio, um incêndio sem maiores proporções ali, num poste, foi capaz de paralisar a cidade de Manaus por várias horas, causando um prejuízo imenso na vida da cidade, no cotidiano da cidade. Mas esse episódio foi importante para mostrar o quanto nós estamos despreparados, o quanto nós estamos desorganizados para enfrentar uma situação, como o próprio agente de trânsito disse, uma situação inédita. Não tinha acontecido isso em Manaus, mas pode acontecer. Esses incêndios aí em poste já estão acontecendo, já tem acontecido, nos últimos 30 dias eu contabilizei pelo menos 3, que eu tomei conhecimento. Mas a cidade não tem um contingente de agentes preparados para dar alternativas ao trânsito de Manaus numa hora como essa. Vejam, senhores, que eu estava chegando, era 12h10 quando eu saí de casa, cheguei por volta de 12h20, ali em frente ao Detran, na rua Mário Piranga, em frente ao Detran. Do Detran, ali do Detran, que fica na cabeceira daquele viaduto, no Detran, na sede nova do Detran, até o Manauara Shopping, eu gastei 1h40. 1h40 para andar 1,5 km, mais ou menos. Não tinha um agente. O que seria inteligente ontem ali? Já que nós não temos ruas, tem muito carro e poucas ruas. E além de poucas ruas, nós temos pouquíssimos agentes de trânsito. Há muitos anos que Manaus não faz concurso público para dotar o IMMU de um número razoável, que é suficiente, isso vai ser sonho, um número razoável de agentes. Eu acho que o último concurso que foi feito para agente de trânsito foi lá no Serafim Corrêa. Eu acho. Lá o Serafim Corrêa, há 20 anos atrás, fez concurso público para ter agente. Muitos se aposentaram, alguns morreram, outros seguiram outras carreiras porque não aguentaram o sol. E a prefeitura não fez concurso para retomar um número razoável de agentes. Então o que seria inteligente numa hora como aquela para minimizar danos no trânsito de Manaus, lá onde aconteceu o sinistro? Aonde foi o sinistro? Na rua Recife, em frente ao Dodó Veículos ali. Era para ter fechado o trânsito lá embaixo, na boca do viaduto, em frente ao Detran. As alternativas de solução teriam que ser a partir dali. Como? Impedir o fluxo de subida na rua Recife, na rua Mário Piranga. Impedir ali, qual era a opção? Rua Maceió. Fechava a subida da rua Recife e mandava o fluxo ou pela Efigênio Salles subindo, o pessoal se virava indo pelo Japim, que ia chegar mais perto e mais rápido em vários pontos da cidade, ou rua Maceió, porque ali são 3 opções ali. Tem rua Mário Piranga, seguido reto, na direita a rua Maceió e pela esquerda a rua Efigênio Salles, a Avenida Efigênio Salles. Era para ter agente de trânsito ali, impedindo o acesso de pessoas como eu, que queria chegar lá, e eu não sabia onde é que estava o sinistro. Não tinha um agente de trânsito ali, 0. 0 agente de trânsito. E eu fiquei quase 2 horas parado ali em frente ao Frango Xadrez. Frango Xadrez ali um pouco antes do hospital 28 de agosto, não subiu, em 2 horas que eu fiquei ali, não passou um motoqueiro, um motoqueiro assim,
um agente de trânsito em direção ali à parte de cima. A solução que deram foi uma solução burra, uma solução imbecil, me desculpem a expressão. Fecharam lá, quiseram dar uma solução onde estava o caos. A solução teria que ser antes do caos. Antes, tinha que ser bem antes, para impedir que as pessoas ficassem ali afuniladas, encurraladas. As pessoas ficaram encurraladas na Avenida Mário Ipiranga, sem poder, porque não tem fuga. Não tinha opção de fuga, uma saída, não tem uma rua ali, você fica encurralado naquele buraco ali, sem poder sair. Quando a solução mais inteligente teria que ser dada ali nas imediações do viaduto. Faltou uma engenharia de trânsito inteligente para minimizar o impacto que causou na vida de Manaus um simples transformador. Imagina se fosse 2 transformadores, foi um só. Um transformador parou. E por que fecharam a Rua Recife? Por que fecharam a Mário Ipiranga? Podia fechar uma das pistas ali, um cantinho ali. Se tinha que trabalhar, botar o pessoal trabalhando, fechava o mínimo possível. O mínimo. Fecharam a via toda. Toda a rua foi fechada, deixando a gente ali encurralado. E o pior, minha gente, não é, eu não estou falando simplesmente de quem estava na Mário Ipiranga, porque isso refletiu praticamente na cidade quase toda. A Djalma Batista ficou comprometida, a Avenida Paraíba ali, que é hoje a Humberto Calderaro, ficou comprometida, a Maceió na descida, tudo ficou comprometido pela falta de organização e de inteligência para dar soluções que exigiam uma ação rápida, uma ação emergencial. A Prefeitura de Manaus teria que ter, naquele momento, à sua disposição, no mínimo, 100 agentes de trânsito. No mínimo, 100 agentes de trânsito para poder organizar saídas inteligentes. Já que nós não temos pistas suficientes, ruas, opções de avenidas, a engenharia de trânsito teria que funcionar. Então, minha gente, essa desorganização provada na cidade ontem, isso pode voltar a acontecer. E nós não podemos parar a cidade de Manaus por 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, como aconteceu ontem, por falta de agentes, por falta de uma estrutura inteligente, de uma organização inteligente. É preciso que a Prefeitura faça imediatamente concurso público para termos agentes de trânsito. A Polícia Militar tem que ter também um batalhão de trânsito, como já aconteceu em épocas passadas, agentes de trânsito da Polícia Militar, para compartilhar soluções e ajudar a cidade numa hora como aquela. Faltou ali um maestro que tocasse uma banda, a banda do trânsito. Ontem faltou o maestro, o gerenciador da crise. O gerenciador ontem não funcionou. Muitas pessoas perderam consultas médicas, muitas pessoas chegaram na escola para pegar o filho pequeno mais de 1 hora depois do horário previsto. As crianças ficaram na escola com fome. Eu conheço pessoas que perderam voos no aeroporto. Soube que a desembargadora Nélia foi uma das pessoas, presidente do tribunal, perdeu um voo porque não conseguiu chegar no aeroporto, ficou presa no trânsito. Então, o que aconteceu ontem é para o pessoal do trânsito colocar numa planilha, numa mesa e elaborar soluções inteligentes para funcionar numa hora como aquela. E no debate, no calor do debate para a eleição municipal, é preciso que os candidatos apresentem soluções para o trânsito de Manaus. O trânsito de Manaus é problema de prefeito, é problema de quem vai administrar a cidade. É preciso colocar na pauta dos debates, nas entrevistas, nos projetos de governo, nos planos de governo, para que Manaus não sofra o que sofreu ontem, com